Vamos, em nome do Senhor Jesus, abrir em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, texto que é conhecido dos irmãos, a partir do versículo 18, vamos ler até o 20. Texto tão lindo, tão precioso. Estou hoje bastante feliz, coração muito alegre, porque todos os domingos, primeiro dia da semana, não apenas dia específico de Páscoa, mas todos os domingos, Deus traz ao meu coração aquela doce lembrança de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Primeiro dia da semana, irmãos, eu fico pensando que quando Ele foi para a cruz, foi crucificado e morreu, Ele levou sobre si os nossos pecados. Nossos pecados foi colocado sobre Ele, e Ele deu fim aos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no momento ali da sua morte, nós estávamos nele. E quando Ele morreu, nós também morremos com Cristo. E fomos para a sepultura. Mas a nossa história não acabou numa sepultura. Terceiro dia, naquele domingo. Sexta-feira foi uma sexta-feira cinzenta. Deus trouxe trevas sobre a face da terra, porque o Filho estava ali com teu pecado e o meu pecado. A fonte, a essência do nosso pecado foi colocado em Cristo. E ali na cruz Ele morreu, mas o nosso pecado morreu com Ele. Não é maravilhoso isso, irmãos? Mas o que é mais maravilhoso é que Ele foi enterrado, e nós fomos enterrados com Ele. Mas o que é mais maravilhoso ainda é que ao terceiro dia, quando o Pai trouxe seu Filho dentre os mortos, a palavra vai dizer que juntamente com Ele nos ressuscitou, o irmão leu aqui no início, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ganhamos uma vida nova, temos a vida de Cristo, a vida de ressurreição. Ninguém pode ter a vida de ressurreição se não passar pela morte. Hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos tratar um pouquinho sobre o sangue de Cristo. Vocês sabem que a obra na cruz, ela foi uma obra perfeita, completa. Lá em Lucas capítulo 1, vai dizer que o sol da justiça nos visitou. Quando é que Ele nos visitou? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O sol da justiça nos visitou e Ele trouxe plena e poderosa salvação para todos nós. Então, como somos alegres e felizes por celebrar, vamos dizer assim, todos os dias, a ressurreição de Cristo. Nós só podemos ter uma vida de ressurreição quando passamos pela morte. Há muitas pessoas que pegam atalhos, aceitar Jesus, essas coisas. Isso não traz uma salvação genuína, porque Deus, Ele é tão justo, e Ele não pode, irmãos, salvar um pecador genuinamente falando, se a justiça dele não for cumprida nesse pecador. O salário do pecado é a morte. Então nós já nascemos separados de Deus, mas Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Porque Cristo, Ele veio com uma finalidade. Lembra de João 10:10, a parte B? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Hoje nós vemos um cristianismo sem vida, um cristianismo que depende de ritualismos, um cristianismo totalmente apático daquele que é o genuíno, revelado nas Escrituras Sagradas. Irmãos, nós temos que ter um cuidado muito grande em não crer, ou seja, em crer em Jesus Cristo fora da palavra. Vocês sabem que em João capítulo 2, de 23 ao 25, está escrito que muitos, vendo os sinais que Ele fazia, creram no seu nome, creram em Jesus. Mas a Bíblia vai continuar dizendo, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque os conhecia todos, e Ele sabia o que era a natureza humana. Eles creram porque evidentemente viram os sinais.
crer porque nós estamos vendo sinais, milagres, isto não é crer de fato. Não precisamos de fé nesse sentido, porque nós estamos vendo uma constatação de fatos. Por que muitos locais, infelizmente, chamam as pessoas para ir lá na frente para dar os seus testemunhos, mas elas não vão dar testemunhos de Cristo, vão dar testemunho das suas curas, das suas prosperidades. Deus não está envolvido nisso, irmãos. O Espírito Santo, quando nos foi nos dado, espírito de habitação, de testemunho, de liderança, foi para que nós testemunhássemos daquilo que nós experimentamos, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, verso 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora, preste atenção nessa palavra aqui, Cristo morreu, eu entreguei o que eu também recebi, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 3. O que Paulo recebeu? A morte de Cristo. Cristo morreu, mas ele recebeu isso. Então ele também foi inserido, ele também participou dessa morte de Cristo. Ele vai dizer isso em suas epístolas. Uma muito clássica que nós conhecemos, 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então Cristo morreu, mas a morte de Cristo nos inseriu. Nós participamos daquela morte. Se nós não participarmos dessa morte, irmãos, nós nunca podemos afirmar que somos cristãos genuínos, verdadeiros. Somos só crentes, aleluias, glória a Deus, aquela coisa toda. Isso é religião, onde as pessoas se sentem muito bem. A palavra de Deus, ela vai cortar em nós. A palavra de Deus, ela vai mostrar quem de fato nós somos. Nós temos uma mania de grandeza, nós somos arrogantes, nós nascemos com um coração perverso, coração enganoso e desesperadamente corrupto. Quem vai reconhecer? O ser humano não conhece quem é ele mesmo, a não ser pela luz da palavra de Deus. Por que o homem adultera, a mulher adultera? Porque no seu coração tem o adultério. Por que o homem mata? Porque no seu coração tem homicídio. Por que o homem ele é infiel? Porque há uma infidelidade no coração do homem. O coração do homem é enganoso. Jesus, ele abre o nosso coração. Se você ler, por exemplo, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 21, 22, 23, você vê ali Jesus abrindo o coração do homem, dizendo o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, que é os maus pensamentos, a prostituição, a soberba, a lascívia, a avareza. O homem, diz o profeta Isaías, ele é, essencialmente falando, podre da cabeça aos pés. Isso é muito duro, né? Mas é a palavra de Deus, para mostrar quem nós somos. Gostamos de enganar as pessoas. Por isso que as pessoas não gostam de ouvir a verdade, querem ouvir onde a palavra ela é suavizada, dizendo que você é uma pessoa muito especial. Antes nós não éramos. A palavra fala em Isaías 41, 24, ela diz assim: eis que sois menos do que nada. Se nada é nada, menos do que nada, o que nós somos? Queridos, mas Cristo veio para esses nadas. Cristo veio buscar gente que não presta. Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que a obra na cruz, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que a cruz trata daquilo que você é, e eu também sou. Lá em 1 João 3,8 está escrito assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A parte B do versículo diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E nós sabemos que lá na cruz, o que ele venceu lá na cruz? Hebreus 2, a partir do versículo 14, fala que Jesus, ali na sua morte, ele não apenas destruiu a morte, mas aquele que tem o poder sobre a morte, saber o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos
a uma vida de escravidão. Então nós somos libertos, irmãos, pela pessoa de Cristo. Hoje sim, nós podemos dizer que somos pessoas especiais. Especiais não em nós mesmos, mas porque a pessoa de Cristo habita em nós. Ele disse assim, lá em 1 Pedro 2, versículo 9: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa palavra exclusiva no original significa especial. Nós somos um povo de propriedade que Ele nos adquiriu pela obra consumada no Calvário, exclusivamente seu. Nós somos exclusivo dEle. Ele vai dizer essa mesma palavra de uma outra forma lá em Salmos 16, verso 3. Ele diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Por que Deus tem prazer em nós hoje? Porque o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, no qual o Pai tem todo o seu prazer, este é o meu Filho, em quem tenho todo o meu prazer. Quando Jesus saiu ali das águas no batismo, ali do Rio Jordão, o céu se rasgou e eles ouviram aquela voz: este é o meu Filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Agora, quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o Pai tem prazer em nós, porque no Filho Deus nos fez seus filhos. É uma salvação autêntica, genuína e perfeita. Então a obra na cruz trata do pecador. Eu morri com Cristo, nosso velho homem foi com Ele crucificado, o corpo do pecado foi destruído. Não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque aquele que está morto, justificado está do pecado. Irmãos, que obra que é essa? Mas você cometeu pecados no seu passado, sua vida pregressa, e os seus pecados? Aí entra a questão do sangue. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Lembra de Hebreus 13, 8? Jesus Cristo ontem. Significa que o meu passado foi perdoado. Não apenas perdoado, irmãos, Ele purificou o meu passado. Cada gota de sangue do Cordeiro no Calvário foi para que os nossos pecados não fossem apenas perdoados, fossem purificados. A cor do pecado, diz Isaías 1,18, é vermelho, mas os nossos pecados, pelo sangue do Cordeiro, meus e os seus, eles foram tornados mais alvos, mais brancos, mais alvejados do que a neve. Oh, bendito sangue do Cordeiro é esse, irmãos. Que preciosidade é para o nosso coração. Não apenas para contemplarmos o sangue, mas para experimentarmos a realidade espiritual. Jesus Cristo ontem significa que os nossos pecados foram perdoados, purificados e apagados. Isaías 43, 25, ele disse assim: eu mesmo sou o que apago os teus pecados, por amor de mim, as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro mais. Que salvação perfeita é essa? A palavra fala que Jesus, lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele realizou uma salvação perfeita lá na cruz do Calvário. Cruz trata daquilo que eu sou, e o sangue daquilo que eu pratiquei no passado, no presente e também no futuro. Então nós temos uma salvação eterna, porque o sangue da redenção é eterno. Então tudo que Ele fez foi de uma forma perfeita, e aquilo que Deus faz dura eternamente. Então, irmãos, que maravilhoso é isso. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais no sangue do Cordeiro, para analisar com um pouco mais de detalhes. Diz assim, 1 Pedro 1, verso 18. Sabendo, essa palavra sabendo é um gerúndio, irmãos. Isso aqui, essa palavra sabendo, é uma segurança muito grande para os filhos de Deus.
Lembra de Romanos 6,6? Fala da obra na cruz. Sabendo isto, é um gerúndio. O que é um gerúndio? É um presente contínuo. Hoje eu sei que o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Amanhã eu também sei, sabendo. E aqui também, irmãos, olha o cuidado do Espírito Santo, colocando um gerúndio bem no início dessa palavra aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram que vossos pais vos legaram. Quais foram os procedimentos que os nossos pais nos legaram? Está falando aqui de Abraão, de Isaac e de Jacó, os nossos pais. Não fala aqui de nosso pai, dos nossos pais. O que eles nos legaram? Era todo o ritualismo, que quando alguém pecava, tinha que levar um cordeiro. Você, a família que pecava, colocava a mão sobre aquele animalzinho, e aquele animalzinho era morto no seu lugar. Então Deus aceitava aquele sacrifício, entendendo que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Deus contemplava Cristo, tipificado ali naquele cordeiro. Então aquela pessoa não era morta, porque Deus aceitava aquele sacrifício. Mas o sacrifício ali era tudo figuras e sombras. Mas na plenitude do tempo o Senhor Jesus Cristo veio. E Hebreus 9,15 fala que Ele salvou aqueles irmãos do passado pela cruz e nos salvou também pela cruz. Todo ser humano carece da glória de Deus, da presença essencial de Deus. Mas, irmãos, Deus não pode vir habitar no homem se o pecado não for removido. E não tem outra maneira de remover o pecado, a não ser pela inclusão do pecador no corpo de Cristo. Não há outro meio, irmãos, de libertar o pecado. Você pode ser crente, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser budista, pode ser espírita, pode ser o que você for. Mas se você não crer que foi incluído ali em Cristo, na sua morte e ressurreição, como diz as Escrituras Sagradas, tem uma triste notícia: você está perdido e perdido eternamente. Mas se você creu, você tem a vida eterna dentro de você, porque Jesus disse em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém consegue arrebatar. Então, queridos, graças ao Senhor, embora os nossos pais nos legaram apenas ritualismos, mas nós temos, irmãos, hoje habitando em nós, a realidade daqueles ritualismos. Se você ler Hebreus capítulo 9, você vai descobrir algo muito interessante, ele dizendo o seguinte, que se o sangue de ovelhas, de bodes, de touros, purificava a vossa consciência, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu a Deus, sem mácula, purificará a vossa mente, a vossa consciência, para servir ao Deus vivo. Versículo 19 diz assim, mas pelo precioso sangue. Irmão, essa palavra precioso, nós temos que apreciar ela. A palavra precioso significa que o preço aqui foi muito alto. Por exemplo, se você ler os Salmos 49, versículos 7 e 8, ali você vai descobrir algo assim que é muito interessante, que fala assim, ao irmão, ninguém consegue remi-lo ou redimi-lo, pagar o resgate da alma dele. Por quê? Porque o resgate da nossa alma é caríssimo, e todos os seus recursos, você for a pessoa mais rica deste universo financeiramente, e todos os seus recursos seria nada, não tem como você remir o teu irmão. Mas aqui, irmãos, nós estamos vendo, mas pelo precioso sangue, é um preço, aqui é sangue de Deus que foi vertido ali naquela cruz, sangue que veio do alto, na pessoa de Cristo, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue
de Cristo. Sangue precioso, irmãos. O preço foi um preço altíssimo. Aí ele vai dizer no versículo 20: conhecido como efeito antes da fundação do mundo. Porém, olha que lindo agora, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Esse amado Senhor Jesus, Ele te amou de uma forma furiosa, de uma forma louca. Irmão, hoje de manhã, quando estava falando com meu pai, um pouquinho em oração, me ocorreu à mente assim, que orando eu tive assim um entendimento da parte do Pai que Ele me amou, mas espera um pouquinho, amou, e se Ele me amou, eu falei: Pai, eu quero entender este amor, ainda que este amor é infinito, não dá para a gente entender o amor infinito de Deus? Sabe como que Ele nos amou, irmãos? Ele nos amou mais do que a Ele mesmo, porque Ele morreu por mim. Você entende isso? Tu me amaste mais do que amaste a ti mesmo. Deus é amor. Ele me amou mais do que Ele amava a Ele mesmo, ao Pai, porque Ele morreu. Ele não morreu pelo Pai, nem o Pai pelo Filho, mas Ele morreu por mim. Então Ele se esqueceu dele, o amor se esqueceu dele para amar eu e você, porque Ele deu a vida dele por mim e por você, irmãos. Deixa eu mostrar um texto para deixar claro isso para vocês. Abra comigo em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Olha, irmãos, que doçura de amor aqui. Que coisa linda nós temos aqui, irmãos. Apocalipse 1, versículo 5. Que amor que é este, que eu não compreendo, que eu não entendo, mas eu preciso aprender a desfrutar deste amor. Irmãos, veja aqui, Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, irmãos, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aí logo no 7, depois que nos encheu do amor, nos encheu não de expectativas, mas de viva esperança, Ele disse assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Mas, irmãos, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados, nos lavou. Então, irmãos, o sangue de Jesus Cristo é precioso por causa do poder que Ele tem de nos limpar, de nos lavar, de nos purificar, deixar você, é como se você tivesse nunca pecado. Por isso que Paulo fala de uma forma tão estupenda para o nosso coração, Romanos 8:1, agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque o Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Não há nenhuma condenação. E você sabe, eu também sei, que nós éramos uns canalhas, nós éramos uns safados, sem vergonhas. E agora Ele fala aqui, quando eu creio que eu participei daquela morte, a ressurreição, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, nunca fora de Cristo. Ah, meus irmãos, o derramamento de seu sangue foi o ponto
culminante dos sofrimentos de nosso Senhor. Fiquei pensando ali que, naquele momento que ele estava crucificado e o sangue ali vertendo, aquelas hemorragias saindo para fora, sangue esguichando, cada gota que caía ali, e alguns estudiosos bem profundos da Bíblia falam que aquele sangue que foi vertido caiu todo ele na tampa da arca, para consumar todas as coisas. Quando Jesus Cristo disse lá em João 19,30, está consumado, tetelestai, a obra está completa, está feita, ele rendeu o espírito e morreu, mas ele realizou uma obra. Então, queridos, quando nós participamos da mesa do Senhor, vocês observam que o cálice está separado do pão. Por quê? Porque houve morte, não apenas morte, mas Jesus na cruz, ele verteu todo o seu sangue, está separado do corpo, o sangue dele ficou na terra, ele ressuscitou carne e osso. À destra do Pai tem um homem assentado no trono, Jesus. Ele levou a nossa humanidade para a glória, por isso que nós vamos para lá. Hebreus 6 fala que Jesus, como o nosso precursor, entrou além do véu, presença imediata de Deus, mas foi um homem, Jesus, 100% homem, 100% Deus. Então, por causa de Jesus, homem que levou a sua humanidade para a glória, nós também iremos para a glória. Que coisa linda, irmãos, uma comunhão eterna, podemos contemplar lá uns aos outros, contemplar o Cordeiro, e aquele texto que me choca muito o meu coração, que na entrada ali da glória, se você ler, por exemplo, Lucas 12, verso 37, a palavra fala que Jesus, ele vai dar lugar para nós à mesa, vamos assentar, e ele mesmo estará nos servindo naquela grande mesa. Irmãos, que dia vai ser esse? Como que nós não vamos ter um maranata verdadeiro em nosso coração? Eu quero ver esse dia, eu anseio por esse encontro, porque ele não pode mentir, ele disse isso vai se cumprir. Eu creio que um dia eu vou estar sentado naquela mesa, junto com os meus irmãos, Abraão, Isaque, Jacó, todos nós aqui vamos participar daquela mesa, Davi, Salomão, Isaque, Jacó, enfim, pessoas que a gente nunca pensa que talvez seriam salvos. Se é um lugar de surpresas, você vai estar lá, e aí de repente vem o Senhor da glória, o teu Criador, te servindo naquela mesa. Aí depois vamos entrar no palácio do Rei da Glória. Que palácio, palácio é esse? Tem muita gente que fica contemplando, ai que lindo, olha lá que mesa bonita, olha lá, nossa, tudo de ouro, olha aquele jardim. Não é para nós entrarmos, irmãos, não é para ficar contemplando, não, vamos entrar para poder participar de tudo isso. Então, queridos, a eficácia expiatória daquele sofrimento estava naquele sangue derramado que o Cordeiro derramou ali. Tem um texto que eu gosto demais, vamos lá para Lucas, capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, verso 20. Queridos, esse é um texto tão maravilhoso para o nosso coração. A palavra de Deus, ela diz assim, Lucas 22, vamos ler aqui o versículo 20, 22, 20. Aqui ele estava ali na mesa, aí no 20 ele diz assim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ele está dizendo aqui para mim e para você, todo o meu sangue derramado ali na cruz, foi em teu favor, para que Deus o Pai, que é justo, pudesse lhe aceitar.
porque Deus nos vê através do sangue, Ele nos contempla através do sangue, e o sangue é para Deus, não é para mim, para você. O sangue, em primeiro lugar, ele é para Deus, não para nós. Primeiro é para Deus, e depois para mim e para você. Então, irmãos, Ele fez uma redenção. Essa palavra aqui, redenção, ela vem do latim que significa redentio, ou redentil, que significa comprar de volta. Esse é o sentido da palavra redenção, comprar de volta ou libertação, né? É o pagamento de um resgate. Então, Jesus, Ele é o nosso Redentor. Se Ele nos comprou de volta, nós fomos entregues para outro. Quando? Quando Adão pecou, o pecado entrou em mim e em você. Romanos 5,12 está escrito assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então Jesus nos comprou de volta. Irmãos, vamos ler um texto que é muito lindo, Hebreus 9, verso 12. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Aqui nós temos uma declaração, eu vou ler o 11 também, irmãos, que coisa linda esse versículo aqui. Um versículo maravilhoso demais, diz assim, Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta geração, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, presença de Deus, uma vez por todas. Guarde bem isso, irmão. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O meu e o seu resgate é eterno. Então não tem como nós voltarmos atrás, porque lá em Romanos 11, 29 está escrito assim, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele deu, está dado, não vai voltar mais atrás. Irmãos, que maravilhoso é o nosso Senhor. A nossa redenção, o preço do meu e o seu resgate é eterno. Por isso que João, ele escreveu assim, lá na sua primeira carta 5, versículo 12, mas a ênfase é no versículo 13, o 12 diz assim, aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aí, 1 João 5,13, ele escreveu assim, estas coisas vos tenho dito ou escrito para que saibais que tendes a vida eterna a vós outros que crede no nome do Filho de Deus. Nós temos a vida eterna. Jesus disse, vou repetir de novo aqui, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então, de tudo isso, irmãos, já havia uma grande promessa que o nosso Redentor iria nos redimir. Eu vou ler só uma dessas promessas, no Salmo 49, versículo 15. Salmos 49, 15, aí fala dessa promessa redentiva do nosso amado Senhor. Ele diz assim, versículo 15, aqui está apontando para um futuro, mas graças ao Senhor, que essa obra já foi consumada lá na cruz em Cristo. Salmos 49, 15 diz assim, mas Deus remirá, ou seja, resgatará a minha alma do poder da morte. Quem tem o poder da morte? Satanás. Mas Satanás, como que ele remiu a nossa alma do poder da morte? Destruindo a morte, destruindo aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos a uma vida inteira de escravidão. Então, Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele, olha que lindo, irmão, me tomará para si. Somos dele. Nós vamos para os braços do nosso amado Pai Celestial.
Então, queridos, há somente uma coisa neste universo que pode lançar fora os nossos pecados: é o sangue precioso de Cristo. Irmãos, entenda uma coisa: não é pelo muito você orar, nem por muita lamentação, nem por muito ritual, nem por muito ler a palavra, nem você ficar fazendo penitência, nem promessa de ser melhor. Não, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Não, nem sentimento de culpa, nem um período de espera. Não, nada senão o sangue precioso de Cristo tem o poder para remover pecado. Hebreus 9, 22, sabe o que está escrito lá? Lá está escrito assim: segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cristo já derramou seu sangue. Quando eu creio que este sangue foi vertido por mim na cruz em Cristo, eu estou totalmente purificado. Queridos, onde está a vida? Onde é que está o poder da nossa vida, irmão? Vamos lá em Levítico 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11. Eu quero mostrar para os irmãos aqui algo que é maravilhoso, sensacional, extraordinário, magnífico, estupendo. Eu não tenho palavras melhores para poder expressar isso. Levítico 17, versículo 11. O sangue vai mostrar aqui que é a vida da carne. A palavra carne no hebraico aqui, tanto no grego no Novo Testamento, é alma, tá? Diz assim, Levítico 17, 11: porque a vida da carne está no sangue. Agora, irmãos, presta atenção no detalhe importante aqui. Eu quero que você veja esse princípio lindo. Não se distraia, presta atenção. Deus está dizendo, porque a vida da carne está aonde? No sangue. Ele coloca um ponto aqui. Agora ele vai dizer o seguinte: eu vou-lo tenho dado sobre o altar. Irmãos, o que você entende aqui, irmão? Presta atenção. Altar no Antigo Testamento fala da cruz. A vida da carne está no sangue. E aí Deus está dizendo: eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Agora, irmãos, ele diz que a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, sobre a cruz. O que isso significa, irmãos? Vamos interpretar isso. Isaías 53, verso 12. Isaías 53, versículo 12. Olha que coisa linda nós temos aqui, irmãos. Presta atenção. Lembre-se que a vida da carne está no sangue. E Deus diz que eu vou tenho dado sobre o altar, sobre a cruz. Isaías 53, 12 diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. A vida da carne está no sangue, vou-lo tenho dado sobre o altar. Então ele derramou a sua alma na morte. Todo o sangue dele foi vertido ali no Calvário, irmãos. Ele continua dizendo: foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quando foi que Jesus intercedeu pelos transgressores? Começou lá com o ladrão da cruz. O ladrão da cruz não, aqueles que estavam ali, que infligiram tanta dor nele. O que ele diz para o Pai? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, se eles tivessem conhecido o Senhor Jesus, o Rei da Glória, não o teriam crucificado. Estavam vendados, como muitos hoje estão vendados. Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Irmãos, que maravilhoso é o nosso Senhor, como é bom poder contemplar tudo isso, irmãos. Eu e você, irmãos, nós nascemos culpados, e essa culpa permanece enquanto você não crê em Cristo. Mas Jesus Cristo, Ele nos justificou ali naquela cruz. Parece que é algo assim, sempre mais e mais e mais. Por exemplo, eu quero que os irmãos acompanhem comigo Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim, Romanos 5, verso 8. Observe aqui que coisa linda que é isso aqui, irmãos. Romanos 5, versículo 8. Preste atenção. Diz assim a palavra: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que nós somos hoje? Santos em Cristo. Quando nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu. Morreu para nos tornar não crentes religiosos, não evangélicos, mas filhos santos. 1 João 3,1 fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Somos filhos. A palavra fala, irmãos, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. O que nós somos então? Santos. Santos e amados do Pai. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Agora, irmãos, mas não para aqui. Olha só o versículo 9. Logo, muito mais agora o quê? Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que coisa linda. Ele fala assim no 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, mas aqui a palavra fala no versículo 10, quando nós éramos inimigos. Sabe o que significa? Que Deus nunca foi nosso inimigo. Nós éramos inimigos dele por causa do pecado. Então, um texto para deixar bem claro que ele nunca foi nosso inimigo. Lembra quando Judas o beijou? Ali, quando foi entregar Jesus, naquela noite, e era inverno. O que Jesus disse para Judas? Amigo, a que viestes? Lembra quando Jesus disse lá em João 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Ele nunca foi nosso inimigo, nós que éramos inimigos dele, por isso ele colocou aqui, porque quando nós inimigos, fomos reconciliados por Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus o Pai, e essa reconciliação, irmãos, é uma reconciliação assim, não é assim, quando a gente está brigado com um ou outro, o marido com a esposa com o marido, reconcilia, fica um do lado do outro, mas a reconciliação com Deus é assim, ó. Lembra de 1 Coríntios 6, verso 17, que diz assim, aquele que se une ao Senhor,
é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Que maravilhoso é isso! Nós somos um com o Pai, um com o Filho, porque Ele disse lá em João 17:23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. E Paulo vai dizer que a unidade, irmão, nós temos que preservar a unidade, porque a unidade foi feita pelo Espírito, para que nós sejamos um em nossa alma, ter o mesmo pensamento, a mesma vontade, o mesmo desejo pelo Senhor, entendeu? Então Ele providenciou tudo isso para nós, nos purificando dos nossos pecados. Então, o sangue, em primeiro lugar, ele é antes de mais nada para Deus o Pai, para Deus o Pai. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, um líder, ele falou assim, não, o sangue foi para nós. Eu falei, claro que não, o sangue primeiro é para Deus, é para satisfazer o coração de Deus, não para nos satisfazer. Aí esse irmão resolveu fazer uma pergunta para mim, mas tem algum princípio bíblico para isso? Eu falei, claro que tem. Eu mostrei esse texto de Pedro, não o convenceu, foi por amor a nós o sangue, como está escrito. Falei, meu irmão, mas o sangue é primeiro para Deus. Ele começou a insistir, falei, então vamos lá. Eu quero que os irmãos abram também em Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12, vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo, Êxodo 12, vamos ler o 12 e o 13. O contexto aqui, vocês sabem, era a 10ª praga do Egito, né? Então, que todos os primogênitos que não tivesse sangue ali na verga da porta, na ombreira da porta, dentro, quem estava dentro ali da casa, se não tivesse sangue na porta, o primogênito morreria. O anjo da morte passou meia-noite por todo o Egito. Alguns egípcios, alguns primogênitos de alguns egípcios não morreram, porque eles ouviam Moisés e passaram o sangue lá. Passou o anjo da morte, viu o sangue, não quis nem se importar quem estava dentro ali da porta. Olha só, o versículo 12. Porque naquela noite, Êxodo 12, 12, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Agora, olha o versículo 13, presta atenção. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu, não nós, irmãos, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então o sangue era para Deus. Que coisa linda, irmãos. Então Deus aqui, Ele não estava olhando que tipo de pessoa estava dentro da casa. Se o irmão Robson aqui estivesse lá dentro da casa, e ele era um perverso, um assassino, um bandido, mas aí o pai dele passava, ele era o primogênito do pai dele, e o pai dele colocava sangue na ombreira da porta, e a pior tranqueira estava lá junto com o pai dele, dentro da casa. Quando o anjo passava, via o sangue, passava por eles, ele não morria. Você entende a eficácia do sangue, irmão? Deus não olhava que tipo de pessoa estava dentro da casa, quando ele viu o sangue, ele apenas passava por cima. O Cordeiro Pascal, ali, irmãos, nesse contexto aqui, era uma figura de Cristo. Vocês se lembram quando João Batista, pela primeira vez, viu Jesus, o que ele disse, lá em João 1:29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa maravilhosa. E para que ele tirasse então o meu e o seu pecado, ele sofreu uma morte, ela foi tão dura, eu não consigo explicar isso, mas quero pensar, irmãos, que foi uma morte, eu não sei se tem morte amarga, mas Jesus, ele sofreu ali no Getsemane,
ele estava ali ao pé da cruz já. A morte de Cristo, não tenha dúvida, foi uma morte amarga, porque quando ele orou ali ao Pai, ele estava numa angústia, num pavor tão grande, porque ele iria perder a face do Pai, que as veias ali dos capilares se arrebentaram e caiu ali no solo como gotas de sangue. Imagina o pavor que é uma vida sem Deus. Ele nunca temeu a cruz, nunca temeu morrer. O que ele não queria era ser separado do Pai, porque no momento em que ele nos atraiu ali no seu corpo, a comunhão com o Pai foi rompida. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Isso que ele temia. Ele veio para morrer, ele sabia disso. Ele orou ao Pai 3 vezes: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Pai, se tiver uma maneira de eu ir para a cruz e morrer, para salvar os pecadores, desde que eu não me separe de Ti, eu quero isso para mim, mas que não seja feita a minha vontade, assim a Tua. E qual foi a resposta do Pai? Silêncio. Não teve jeito. O Senhor teria que ser separado do Pai ali na cruz. Então ele ficou ali no Getsemane, irmãos. Ele sofreu tanto ali, irmãos. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 22, 42 até o 44. Lucas 22, 42 até o 44. Que diz assim: ali ele estava conversando com o Pai em oração, ali no Getsemane. Diz assim a palavra, olha só o verso 42. Ele estava dizendo ao Pai naquela oração: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, irmãos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sofreu uma agonia no Getsemane por causa de você e de mim. Nós fazemos tão pouco caso para com o nosso Senhor. Ele estava ali, irmãos, olha aqui que o nosso pecado fez com ele, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Deixa eu explicar de uma forma melhor. Abra aqui em Marcos capítulo 14, versículo 33, para você ter uma noção, ter uma ideia do que o meu e o seu pecado fez com o nosso amado Senhor. Ele disse assim, Marcos 14, verso 33 em diante: e levando consigo a Pedro, ali no Getsemane, Pedro, Tiago e João começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Irmão, uma pessoa que não tem a vida de Cristo, quando ela já vive uma vida nesse mundo de angústia, mas irmãos, sem a vida de Cristo é uma vida pavorosa, angustiante para todo sempre. Então Jesus, ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Agora, irmãos, o sangue de Cristo, ele é primariamente para a satisfação de Deus o Pai. Na noite da Páscoa, vocês sabem que os filhos de Israel, eles estavam dentro da casa, enquanto o sangue estava pelo lado de fora. Dentro da casa eles não podiam ver o sangue, contudo, eles tinham paz, por saberem que Deus estava satisfeito com aquele sangue. Vamos ler o último texto, Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 20.
Olha que versículo lindo aqui. Eu vou ler o 19 para a gente pegar todo o contexto aqui, inteiramente. Diz assim a palavra, verso 19: porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu não sei se vocês já ouviram ou já leram a respeito daquele imperador Trajano. Trajano, certa vez, ele rasgou um pedaço da sua túnica, o rei, o imperador. Isso era impossível de o imperador fazer, que morra. Mas Trajano, ele rasgou um pedaço da sua túnica para curar uma das feridas de um dos seus soldados, que ele gostava tanto. E honrou muito aquele soldado. Mas, irmãos, conosco a coisa foi bem diferente. Não foi o imperador, não foi um rei qualquer, não foi um presidente, foi o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cristo rasgou a sua própria carne ali na cruz, por cada um de nós. Por cada um de nós. Não que Cristo morresse como o maior pecador, tendo sobre si o peso de todos os nossos pecados, mas foi por amor. Esse aqui, irmãos, é um amor arrebatador, e isso espanta, ou espantou, até os anjos dos céus. Os anjos não entendem ainda o evangelho da graça, não conseguem compreender, eles estão diante do Pai. Então Pedro vai dizer isso na sua primeira carta, essas coisas, fala do evangelho, da morte e ressurreição de Cristo, da ascensão, coisas que anjos anelam perscrutar. Então até que Deus colocou lá no tabernáculo, na arca, 2 anjos olhando de cabeça para baixo, o sentido é olhar por baixo, o que tem? Mas eles nunca compreenderam, nunca foi revelado a eles. Eles queriam pregar o evangelho, Deus disse não. Por quê? Porque anjo não nasce de novo, é para quem experimentou a graça do novo nascimento, que foi designado, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se eu nasci de novo, passei pela morte e ressurreição, o sangue de Jesus Cristo me purificou de todos os meus pecados, então eu posso pregar o evangelho, você pode, todos nós podemos, uma vez que temos essa experiência. Cre, por isso falei. Nós cremos, por isso nós também falamos. Irmãos, mas que sangue precioso é o sangue do Cordeiro, que veio para purificar os nossos pecados. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, graças te damos pelo maravilhoso, precioso, incomparável sangue do Cordeiro, que nos purificou dos nossos pecados. Graças te damos porque a cruz tratou daquilo que nós somos, pecador. Homem velho foi crucificado, mas o sangue do teu amado Filho que foi vertido, foi para que os nossos pecados de ontem, de hoje e de sempre, fossem plenamente, não apenas perdoados, mas lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Pai, por esse tempo de reflexão na tua palavra. Enche-nos, ó Pai, o nosso coração com a tua alegria, para que possamos celebrar a Páscoa do Senhor genuinamente. Graças te damos. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.